Quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Nosso Deus é maravilhoso, digno de toda honra e de toda glória. Lendo a Bíblia todos os dias, nós estamos no capítulo, nós vamos entrar no capítulo 7, né? Nós sabemos que Deus honrou verdadeiramente Mordecai, né? Tem gente que fala, aqui na minha palavra, nessa Bíblia aqui está escrito Mordecai, tá, gente? E Deus usou, Deus usou o rei para honrar Mordecai no momento certo. Gente, é só orar. Eu tenho essa experiência com o Senhor. É muito tremendo. Existem situações que eu oro desesperadamente a Deus e Deus dá a solução. Eu fico assim, Deus, que Deus tremendo. Eu aceitei Jesus com 13 anos. Até hoje eu fico impressionada com Deus. Como que ele responde a oração? E aqui o agir de Deus começou aqui no capítulo 6 e Amã pensou que era ele que ia ser honrado. A inveja, mesmo ele tendo tudo materialmente, ele morria de inveja de Mordecai, né? E agora ele estava com muita raiva porque o rei gostou da ideia dele e mandou ele sair honrando Mordecai e falando, esse homem aqui salvou a vida do rei, né, e tudo. E ele fez isso para obedecer ao rei. Aí, gente, agora entrando no capítulo 7, nós sabemos que houve o primeiro banquete. Depois do primeiro banquete, houve essa vitória de Mordecai aqui no capítulo 6. Portanto, o rei e Amã foram de novo ao banquete da rainha no capítulo 7, da rainha Esther. E novamente, enquanto bebia vinho, o rei perguntou a Esther, qual é o seu pedido? Peça o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela respondeu, se eu puder valer da sua bondade, ó meu rei, a única coisa que eu quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Eu fico imaginando o susto que o rei Assuero deve ter levado. O quê? Você está correndo risco de vida? Aí é que ela explica, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos vendidos como escravo, eu não diria nada para o Senhor, mas pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta para ele, né? Aí o rei Assuero perguntou à rainha, quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde ele está? Aí ela falou, o nosso inimigo e perseguidor é Amã, este homem perverso. Respondeu a Esther, cheio de medo, tremendo, cheio de medo. Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu furioso do salão de banquete e foi para o jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Ele se jogou no sofá onde Esther estava para pedir misericórdia. Nesse instante, o rei voltou do jardim. Quando viu Amã, o rei disse, será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio? Na minha frente? Parece que, não sei se ele jogou em cima dela. Tem uma mensagem que eu escutei que falou que parece que ele derrubou de tanto ele implorar para a rainha, para interceder por ele, a rainha acabou caindo e ele parece que caiu em cima dela e o rei achou que ele estava querendo desonrar a rainha. E ele falou assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã
E um deles, um dos seus servos, né, chamado Arbona, disse: perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura, que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Aí, enforquem Amã nela. O rei falou: enforquem Amã nela. Então enforcaram Amã, que tinha construído para enforcar Mordecai. Eles usaram a própria forca que Amã tinha mandado construir. E assim a raiva do rei foi acalmada, porque ele ficou com muita raiva e que ele ainda teve a impressão que Amã queria desonrar a rainha. Mas ali Deus já estava trabalhando no coração do rei. O rei não conseguiu dormir, porque ele perdeu o sono, e ele começou e pediu para ler o livro lá. E ele viu que ele não tinha feito nada. O que eu fiz para honrar esse homem que salvou a minha vida? Então ele já tinha ganhado a simpatia, o carinho do rei. O Mordecai tinha ganhado. Amã estava irado. Gente, não tinha nada. Não tinha. Às vezes existem pessoas que tomam raiva de você do nada. Nós sabemos, ainda mais falar com vocês. Eu tinha um aluno meu, secular, eu era professora dele. Ele falava assim: eu não gosto de você. Falou comigo. Eu falei: estranho, por que você não gosta de mim? É porque você é crente. As pessoas perseguem mesmo, porque não é as pessoas que têm ódio da gente. É Satanás que usa essas pessoas. Porque as pessoas, elas não, o brilho que há na pessoa que serve a Deus é diferente. Amã tinha uma raiva de Mordecai, e Mordecai simplesmente, ele só não se encurvou perante ele, mas não prejudicou ele em nada. E ele fez essa bobeira. Morreu à toa. Porque perseguiu um servo de Deus. Na palavra de Deus fala: ai daquele que perseguiu o ungido do Senhor. E tudo foi plano de Deus. Porque a rainha Esther, de escrava a rainha, o rei Assuero a amou. Ele a amava tanto que ele falou: se você me pedir metade do meu reino, eu te darei. De tanto que ele amava a rainha. E a rainha pôde interceder pelo povo. Gente, se eu posso fazer algo por alguém, eu devo fazer. Se eu puder fazer, eu tenho que fazer. Porque eu vejo aqui Mordecai mandou falar com a rainha, sabe? Todo mundo elogia muito a rainha Esther. Ela agiu com sabedoria. Ela ficou em silêncio no primeiro banquete. Ela fez 2 banquetes. No primeiro ela não falou, marcou o segundo. Mas a primeira resposta que ela deu para Mordecai, que ela falou que não poderia fazer nada. Mordecai falou com ela: você também faz parte do povo. Você é uma judia. E chamou a atenção dela. Aí que ela caiu em si e pediu para jejuar 3 dias e 3 noites. Então é muito importante a gente saber dessas coisas aí. Estar valorizando, porque se ela não tivesse intercedido, talvez Mordecai tinha morrido. Porque ele estava planejando toda a morte lá do Mordecai. E tem um comentário aqui que foi até a irmã Claudete, evangelista, que fez, sabe? O livro desse aqui não é ela ainda não. O livro de Esther também nos ensina a cuidar, né? De cuidar das pessoas, né? Cuidar um do outro. E aqui, uma coisa que a Claudete colocou aqui, que eu gostaria de estar colocando para vocês. Com o livro de Esther, aprendemos várias coisas. Tudo acontece com um propósito na vida de quem serve a Deus. Então, mesmo que eu não esteja entendendo, nada foge do propósito de Deus. Tudo acontece com um propósito na vida de quem serve a Deus. Esther se tornou rainha para salvar
o povo judeu da morte. Deus conhece o futuro. Deus cuida dos seus em todo o tempo. Enquanto Amã planejava a morte de Mordecai, Deus preparava honra para Mordecai e usou o próprio inimigo para realizar isso. O diabo não desiste de nos destruir. Aqueles que são de Deus. Deus sempre tem escape e o inimigo sai perdendo. A necessidade da unidade do povo de Deus é muito importante. Pelas leis, Esther não poderia ser chamada mais. O povo judeu se uniu a ela com jejum e teve o favor do rei. Esse livro é muito legal. Foi através de jejum e oração. Existem coisas que acontecem na nossa vida através de jejum e oração, sabe? E eu tenho testemunho disso, sabe? Eu estou contando um testemunho meu. Meu marido tinha dificuldade de vício e tudo. Nós consagramos um jejum, as irmãs me ajudaram em jejum e ele foi liberto para a honra e glória do Senhor. Então, a nossa luta é no mundo espiritual. Então, não tem que discutir, mas é orar, é jejuar, é entregar nas mãos de Deus, porque Deus peleja com nós. Se você quiser deixar o seu comentário, este é o capítulo 7, em Cristo Jesus. Curta, compartilha, tá? Beijo para vocês, Deus abençoe vocês.